Olá, eu sou o professor Cícero de Redação e hoje o assunto muito importante: o que fazer para produzir um bom texto? Muita gente pergunta isso e muita gente espera uma resposta definitiva. Espera dicas do tipo: sempre escreva tantos parágrafos, sempre faça um título no seguinte formato, nunca use atualmente no início do texto. Esse tipo de dica não faz sentido. Então, se você for procurar alguma dica de como escrever uma boa redação, primeira coisa a saber é o seguinte: não existe uma única fórmula. Cada vestibular tem seus critérios, cada gênero tem um formato específico, cada tipo de texto tem uma estrutura que você vai ter que respeitar. Então não adianta querer memorizar um jeito de escrever e usar sempre, porque nem sempre vai funcionar. Ah, mas então não tem nada que una as boas redações? Tem. Podemos resumir em duas palavras os grandes diferenciais que tornam as redações boas, que tornam uma pessoa um bom autor de redações para o vestibular. São planejamento e prática. Planejamento é o que a gente chama de projeto de texto. Fazer um planejamento do texto é, ao invés de, na hora que olhar o tema, já começar a escrever, levar um tempo, investir um tempo para planejar o que vai aparecer na versão final da redação. Então, nunca comece a escrever um texto pensando em como vai ser a primeira linha. Isso não é o mais importante. O mais importante é você pensar onde você quer chegar com aquele texto. Só para dar um exemplo, se você tem que escrever uma dissertação, vamos dizer uma dissertação sobre a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. A primeira coisa a pensar não é em um título chamativo. A primeira coisa a pensar é qual é a ideia que você quer defender nesse texto. Mesmo que essa ideia só for aparecer no final do texto, ela tem que ser pensada desde o começo. Aí você vai pegar uma folha à parte, que não é ainda a folha final de redação, e vai listar as ideias que você tem. Então, primeiro elemento fundamental para fazer boas redações: planejamento. Quem escreve boas redações, em geral, não sai escrevendo direto. Faz um projeto antes e depois passa para a folha final. E o outro elemento é a prática. A única forma de aprender a escrever bem é escrevendo com frequência. Redação é uma matéria em que, quando você vê a teoria, tudo parece muito claro. Mas quando você vai tentar escrever mesmo, surgem as dúvidas. Então, para poder escrever bem, você não vai simplesmente prestar atenção à aula e achar que no dia seguinte vai se tornar um grande escritor. Você vai precisar planejar bastante, com frequência e sempre revendo o texto escrito, de preferência já corrigido por um profissional, e prestando muita atenção a quais foram os problemas do texto anterior, para não repetir esses problemas no próximo texto. Então é isso. Planejamento e prática são os dois hábitos que levam alguém a fazer boas redações, independente do tipo de texto, do gênero, do vestibular e do tema. Ok? Por hoje é isso. Até a próxima.